O tema dessa mensagem, que eu intitulei, é Maravilhosa Graça. Você pode declarar essa frase, maravilhosa graça? Ah, pode ser melhor do que isso aí. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Mas por que maravilhosa graça? Por que maravilhosa graça? Eu pergunto para você, o que significa graça para você? O que significa graça para você? Se você fosse definir a graça, o que seria graça para você? O que seria graça para você? Em 2009, há 10 anos atrás, os americanos que gostam muito de estatísticas e pesquisas, eles fizeram uma pesquisa perguntando a milhares de cristãos, evangélicos de muitas denominações, 3 definições de graça. 3 definições de graça. E a maioria esmagadora responderam 3 definições. A primeira que a graça é salvação. Você concorda que graça é salvação? Amém? Responderam também que graça é perdão dos pecados. Graça é perdão dos pecados, com certeza. E também responderam que graça é o favor imerecido, ou um presente imerecido. Ou seja, nós não merecemos e a graça nos deu um presente da redenção, da salvação. Está certo? Sim, com certeza está certo. Mas somente 2% de todas as milhares de pessoas que foram pesquisadas, elas definiram também graça como o poder de Deus, o revestimento de poder de Deus na vida de um cristão. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Está preparado para receber do Senhor essa palavra poderosa ao seu coração? Eu sei que Deus vai falar realmente muito forte nas nossas vidas hoje. Então, é muito bom saber, e eu acredito que essa estatística também, ela pode se valer para nós aqui no Brasil. Então é bom saber que os cristãos, nós sabemos que a salvação, ela não vem, a graça não vem por aquilo que nós fazemos, não vem pelas obras. Nós entendemos então, diante de uma pesquisa como essa, que não vem por participarmos de uma religião, por guardarmos algumas leis, não vem a graça, não vem disso não. A graça, no entanto, queridos, que é o poder de Deus para as nossas vidas, ela vem mediante a fé. Mas aonde, pastor, então, que eu posso saber que a graça realmente é poder de Deus? Abra sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. Aqui Deus define sobre graça. E diz assim a palavra de Deus. Então, só contextualizando, Paulo estava passando por um momento e ele expôs esse momento à igreja de Corinto, dizendo que ele tinha um espinho na carne, onde muitos estudiosos, muitos teólogos tentam descobrir e talvez pensar no que seria esse espinho na carne, que Paulo teve que orar 3 vezes para que Deus retirasse, e Deus então responde a esta oração de Paulo da seguinte forma. E Paulo escreve aqui dizendo o que Deus falou com ele através dessa oração e desse pedido dele. Mas ele me disse, o Senhor disse a Paulo, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, Paulo dizendo então, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Essa é uma declaração poderosa, mediante uma oração que Paulo fez ao Senhor, a um pedido ao Senhor. Então Deus aqui lhe refere que a sua graça é um revestimento de poder. Está dizendo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porém, esta palavra fraqueza, que foi usada para traduzir aqui, a palavra no grego, que eu não sei qual que é, mas essa palavra, no fundamento dela, é mais do que fraqueza, quer dizer
incapacidade. Você pode repetir essa palavra, incapacidade? Mais uma vez, incapacidade. Então, o que Deus está falando aqui para Paulo, a palavra então, que significa incapacidade, seria mais ou menos assim: a minha graça, Paulo, é o meu revestimento de poder, e ela é aperfeiçoada nas situações em que estão além da sua capacidade. Muitas vezes nós lemos este versículo e nós pensamos logo que Paulo ele tinha um pecado. Muitos estudiosos, teólogos dizem, olha, Paulo tinha um problema sério de pecado. Logo nós ligamos isso a um pecado, a uma fraqueza, a algo que Satanás tem acesso. Mas o que seria isso? Nós não sabemos o que Paulo tinha, talvez lá no céu ele vai nos contar. Mas é muito mais do que um acesso através de pecado, está falando sobre incapacidade. Está dizendo o poder de Deus, o meu poder, Deus falando a Paulo, ele se aperfeiçoa quando você sabe que você tem uma incapacidade. Onde você não se sente capaz, é onde o poder de Deus ele se manifesta. E é aperfeiçoado então. Vamos pensar no nosso cotidiano. Vamos pensar na nossa família, no nosso dia a dia. Eu pergunto para as esposas, você precisa de graça, esposa, para lidar com o seu esposo? Muita graça. Talvez algumas diriam, só pela graça, Senhor. Um esposo precisa de graça para lidar num casamento? Com certeza. Muitas vezes nós pensamos, é muito difícil ser um marido, porque precisa agradar a esposa, precisa ser o sacerdote, precisa ser o mantenedor da casa, precisa ser um homem de Deus, precisa ser um pastor. Aí diz, misericórdia, é muito difícil ser um pastor. Ou ser um pastor não é muito difícil, não, é fácil. É mais fácil do que ser marido. Mas aí você sente então uma incapacidade e diz, é impossível para eu corresponder a ser um marido conforme o que a palavra de Deus me ensina e me instrui. E quando nós dizemos então para o Senhor, Senhor, eu sou incapaz de ser um marido segundo a tua palavra, é onde então eu peço o acesso à graça de Deus. Eu sou revestido então desta graça que me habilita para ser um marido segundo a palavra de Deus. Assim também as esposas. No cuidado com os filhos. Logo que nasce aquela criança, você diz, o que eu faço agora com isso? Misericórdia, como eu posso agora cuidar de uma pessoa? Porque esse filho é uma pessoa. E que ela possa ser bem sucedida então. E que ela possa crescer no conhecimento do Senhor e no temor. E ela não vai se desviar dela. Os pais ficam pensando, meu Deus, como que eu posso fazer isso? Eu sou incapaz de fazer isso acontecer. Quantos são pais aqui e sentem a mesma coisa? Mas quando nós sentimos a incapacidade no nosso ser, nós nos colocamos diante do Senhor. Então o poder de Deus nos reveste com sabedoria e graça e poder, para que possamos ser bem-sucedidos como pais. Vamos pensar no nosso cotidiano, no nosso trabalho. Os profissionais liberais, os empresários, aqueles que são profissionais CLT, da mesma forma. Talvez você não, mas muitas vezes me senti tão incapacitado diante de desafios profissionais, aonde eu precisava galgar um lugar maior, e estava à minha disposição, e logo eu pensava, eu sou incapaz de assumir uma posição como essa. Eu sou incapaz, eu não me sinto capacitado de corresponder às expectativas da companhia. Mas então a graça de Deus vinha sobre a minha vida, me revestia. Então eu poderia ser bem-sucedido naquilo que eu vou fazer. Se nós pensarmos então que 98% de todos os cristãos, se essa é a estatística ainda hoje, elas não se referem à graça como o poder de Deus, o revestimento do poder de Deus que nos habilita e nos capacita para sermos bem-sucedidos, nós estamos com um grande problema na nossa vida cristã e na nossa mentalidade como cristãos. Porque a graça de Deus é mais do que salvação. Eu quero dizer mais do que salvação, com muito temor, porque a salvação ela é maravilhosa. Mas a salvação é a porta de entrada da graça. A graça é mais do que um favor imerecido. Claro que nós não merecemos o favor de Deus.
e a graça dele, mas é liberada sobre nós. A graça é o revestimento do Senhor para nós vivermos algo extraordinário. Mas será que nós acreditamos nisso? Será que nós acessamos então a esta graça que está disponível para nós? Será? Então Paulo, ele diz que o Senhor, na fraqueza dele, na incapacidade, o Senhor o revestia de poder para ele superar aquilo. O apóstolo Pedro também, ele fala sobre graça, dizendo sobre o poder de Deus. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 2 e verso 3, diz assim: graça e paz lhe sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O apóstolo Pedro, assim como o apóstolo Paulo, diz então que a graça de Deus é o divino poder do Senhor e já nos deu tudo o que nós necessitamos para a nossa vida e para a piedade. Tudo que nós necessitamos. O que você necessita? Qual é a área da sua vida então que você se sente incapaz de corresponder àquilo que Deus tem colocado nas suas mãos ou te chamado? Qual é a área? Todos nós temos alguma área que nos sentimos aqui, assim como Paulo, nessa incapacidade. É onde Deus quer manifestar a sua graça e o seu poder divino sobre nós. 2% então, de todos os pesquisados, reconhece essa virtude, que a graça é poder de Deus. E hoje essa porcentagem vai aumentar bastante, porque nós sairemos daqui com consciência espiritual e recebendo do Senhor esta revelação em nome de Jesus. Mas queridos, e como que eu posso então ter acesso a esta graça, a este poder? Como que eu acesso então? Como eu posso receber este poder dos céus, este revestimento que vai me capacitar para realizar aquilo que eu não sou capaz de fazer? Em Romanos 10, capítulo 8, fala sobre a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor, ela é a palavra da fé. Então a palavra que nós recebemos é a palavra da fé, e tudo provém da fé. Aquilo que Deus quer nos dar é acessado só através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos, através da fé, acessar a graça de Deus. Um exemplo: Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, e o preço que ele pagou por todos os pecados do mundo inteiro. Você crê nisso, amém? Sim ou não? Sim. Todos nós, todos os pecados do mundo estavam sobre os ombros de Jesus naquele lugar. Todas as pessoas já tiveram os seus pecados perdoados. Nós que estamos vivos, aqueles que vão nascer ainda, irão nascer, já têm os seus pecados perdoados por Jesus. Mas só acessamos a salvação e o perdão dos pecados de fato pela fé. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós somos salvos, nós e a nossa casa. Através da fé nós acessamos algo que está liberado no mundo espiritual para todas as pessoas, todas elas. Não há ninguém. Não há distinção de raça, de cor, de condição social, de opção. Não. Está liberado para todas as pessoas. Porém, só é acessado pela fé. Se nós cremos, somos salvos. Se nós não cremos, já estamos condenados. Assim também é a graça. Se nós não cremos então que a graça é o poder de Deus que nos habilita para vivermos uma vida cristã, santa, conforme o que Deus planejou, nós teremos uma vida então muito medíocre, muito mediana. Uma vida cristã muito fraca, muito fraca. Um outro exemplo que eu quero usar, imagine só, um homem que viveu a sua vida de forma errada, tomou as suas decisões de forma errada e houve as consequências. Essa pessoa então, ela perdeu a sua família, seu trabalho, sua casa, não tem dinheiro e precisou morar na rua. Talvez esse exemplo seja de muitas pessoas que hoje estão vivendo lá fora.
Mas imagina essa pessoa então, por causa das suas atitudes, a consequência na vida dela foi terrível. Mas de repente ela está lá num semáforo pedindo ali algo para comer, e alguém muito generoso chega diante dela e ouve a história dela, e ela arrependida pelas decisões que tomou, que levou a ela a essa situação, e essa pessoa diz para ela: olha, eu quero te ajudar, eu quero te auxiliar. Você quer ajuda? Eu quero, não aguento mais essa vida. O que você pode fazer por mim? Ele falou: entra aqui no carro. Imagina a cena. Essa pessoa entra no carro, talvez muito constrangida, talvez há muitos dias, talvez semanas, sem tomar um banho, talvez sem comer, e fica ali acanhada dentro daquele carro. Esse carro, ele vai em direção ali à região do Alphaville, entra no Residencial 1, embica ali numa casa maravilhosa, naquele residencial, coloca o carro na garagem e diz: olha, esta casa aqui está à sua disposição, estou deixando você aqui. E tudo que tem aqui está na sua disposição. E esse senhor vai embora e deixa essa pessoa que é pobre, que estava naquela situação, ali na garagem. A garagem é maravilhosa. A garagem é muito melhor do que debaixo da ponte que morava. Ali é um lugar fantástico. Então ele se sente já ali até com dúvida: será que está acontecendo? Será que eu não estou sonhando? Será que está acontecendo comigo isso mesmo? Então ele fica ali olhando aquela garagem, a garagem toda decorada, muito bem feita. Então ele quer explorar um pouco ali o ambiente. Ele entra ali pelo corredor, abre a porta, imagina, viaja comigo por favor. Abre a porta da sala e vê aquela sala maravilhosa. Fala: que lindo, fecha a porta. Continua andando por fora. Sobe ali, olha pelo vitrô do banheiro e vê que banheiro maravilhoso. Quantos dias que eu não tomo um banho. Seria tão bom tomar um banho, me sentir limpo, leve, lavar o meu cabelo. Mas ele dá a volta, abre a porta da cozinha, vê uma cozinha toda equipada, maravilhosa, vê alguns lanches, algumas frutas em cima de uma bancada. Então entra rapidinho, pega ali um lanche, pega uma fruta e volta lá para a garagem. E diz: eu estou tão satisfeito com isso aqui. Então, olha, obrigado. Até agradece a Deus. Obrigado por esta garagem maravilhosa. É muito melhor do que debaixo de uma ponte. Mas a pessoa que levou ela para aquele lugar disse: esta casa está disponível para você. Ele não abriu a geladeira para saber o tanto de alimento que tinha para ela. Ela não subiu lá na suíte, naquela cama tão confortável que estava preparado para ela. Talvez aquele banheiro da suíte com uma banheira de hidromassagem, podia desfrutar de tudo aquilo. Mas ela preferiu não acreditar. Não é possível que tenha alguém assim. Muitos cristãos têm vivido a sua vida assim. Então tem acesso à graça. O Senhor leva essa pessoa e diz: aqui está, você está na porta de entrada. E diz: Senhor, obrigado pela garagem, obrigado pela salvação. Mas o Senhor diz: tem mais lugares. Fala: mas eu não acredito que eu sou digno de receber tudo isso. Muitos cristãos vivem sem desfrutar de todos os aspectos que a graça tem liberado para nós. Então se conformam porque não acreditam. Então a fé, porque sem fé é impossível acessar a graça. No livro de Atos, capítulo 11 inteiro é tão fantástico, mas conta a história da igreja em Jerusalém, que foi dispersada por causa da perseguição, e muitos cristãos andaram por toda aquela região e chegaram a Antioquia. E os cristãos pregaram o evangelho então em Antioquia, e ali se estabeleceu uma igreja. A notícia da igreja de Antioquia chegou então a Jerusalém, e os apóstolos separaram Barnabé, e disse: Barnabé, vai lá ver o que está acontecendo em Antioquia, porque tem um grupo de cristãos, nem era chamado de cristãos na época, era chamado dos nazarenos, tem uma palavra assim que era chamado dos cristãos na época. Então Barnabé chega lá, naquele lugar, e olha para aqueles cristãos, e no verso 23 do capítulo 11, ele faz uma declaração: eu vi a
graça de Deus na vida daqueles irmãos. Eu vi a graça de Deus. Eu vi a graça de Deus. Ele não ouviu sobre a graça de Deus na vida dos irmãos de Antioquia. Eles não tinham nem pastor. Mas havia, através da fé, o Espírito Santo ministrou a eles, e a graça era manifestada na vida daqueles irmãos. Se você continua lendo esse capítulo, diz: então pela primeira vez, em Antioquia, os irmãos foram chamados de cristãos, pequenos cristos, porque eles manifestavam a vida de Cristo naquele lugar. Você pode imaginar a vida de Cristo? Ele tinha falta de alimento? Não. Ele multiplicava pães e peixes. Ele tinha falta de recursos financeiros? Não. Além das ofertas que recebia, e muitas ofertas, ele mandava Pedro pescar um peixe, e dentro da boca do peixe que Pedro pescou, havia uma moeda que pagava o imposto dele de Pedro. Jesus não tinha nenhuma limitação. Quando Jesus cruzava com um cortejo, de um velório, o morto tinha que ressuscitar, a doença tinha que sair. Então, o que Barnabé viu? Um monte de Jesus andando naquele lugar. A graça de Deus, a capacitação do poder do alto, estava sobre aqueles irmãos. Então, queridos, a graça, ela é manifestada através daqueles que creem. Mas somente através da fé, nós podemos usufruir disso. O apóstolo Tiago, ele escreve, Tiago 2, verso 18, ele diz assim: mostra-me a tua graça, sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha graça. Pastor, está trocando esse versículo, não é isso aí não. Não é fé, não é mostra-me as tuas obras sem fé, e eu mostro pela fé as minhas obras, não é isso? Vamos ver o que diz Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Paulo escrevendo aos Romanos agora dizendo assim: tendo sido, pois, justificados pela fé. Quantos são justificados pela fé aqui? Amém? Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Obtivemos acesso pela fé a esta graça. Então nós podemos dizer que o apóstolo Tiago está certo em dizer que a fé é o acesso à graça. Então a graça, ela vai manifestar algo nas nossas vidas. Ela vai manifestar nas áreas que nós da nossa vida, seja no seu casamento, na sua família, a graça precisa ser manifestada. No seu local de trabalho, a graça precisa ser manifestada. O poder de Deus é o revestimento para nós fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Sem fé, sem crer, não há revestimento de poder. A graça, queridos, é o poder que Deus quer liberar sobre as nossas vidas hoje. E eu pergunto mais uma vez: qual é a área da sua vida que você sente tão incapaz de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? Queridos, então, a manifestação da graça, esse é um indicador que nós recebemos do Senhor quando nós entregamos a vida a Ele. Recebemos o Senhor pela fé, logo nós recebemos a graça da salvação. A graça é um dom. Então também a salvação é um dom da graça. O perdão, ele é um dom da graça. É um dom da graça. A cura, ele é um dom da graça de Deus. A provisão do Senhor é um dom da graça dele. Receber a natureza de Deus é um dom da graça. E o revestimento de poder, ele também é um dom da graça de Deus. Agora, com relação ao revestimento de poder, nós podemos então pensar: se Deus nos revestiu de poder, nos revestiu para algo. Então nós podemos concluir que eu e você, nós não tínhamos capacidade de nos libertar do inferno. Amém? Você não tinha capacidade, eu também não. Mas a graça o fez.
A graça o fez. Nós não deveríamos viver em liberdade, mas a graça nos capacita para isso. Nós não podíamos mudar a nossa natureza, mas a graça o fez. Quem é que pode mudar alguém? Há muitos jovens, os solteiros, eles pensam assim: quando eu casar, eu mudo o fulano ou a ciclana. Deixa comigo, eu vou pôr ele na rédea, vou mudar. Engano, ninguém muda ninguém. Sabe o que muda uma pessoa? A graça de Deus, o favor de Deus. Só Ele que pode nos mudar. Só Ele que mudou a minha vida, que mudou a sua vida. Você pode pensar como você era antes de Jesus? Não foi a graça de Deus que se manifestou na sua vida e hoje você pode dizer: eu sou apaixonada por Deus, sou uma nova pessoa, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo na minha vida? Queridos, quem pode? Nós não temos a capacidade de viver uma vida santa, de obedecer a palavra de Deus. Nós não temos capacidade por nós mesmos. Porque se houvesse capacidade no ser humano para obedecer a palavra de Deus, os fariseus, os saduceus, eles seriam os primeiros que obedeceriam a palavra de Deus, mas eles não conheceram a graça de Deus. Então, aqueles pescadores iletrados, eles estavam além daqueles que conheciam a lei, toda a lei. A graça de Deus, quando manifestada em nossas vidas, nos capacita para sermos santos. Ser santo é muito difícil, pastor. Imagina ser santo. Ninguém é santo. Claro que nós somos santos. Somos separados pelo Senhor. O que muda nas nossas vidas é se nós cremos que o poder de Deus já se manifestou em nós, para sermos como Jesus é. Porque sem fé é impossível acessar a graça de Deus e o poder de Deus sobre as nossas vidas. Então nós não podíamos viver uma vida santa, mas a graça, ela nos capacita. Por isso que nós chamamos da maravilhosa graça. Que graça maravilhosa! Que graça maravilhosa! E com certeza, durante a sua vida, você já entendeu que a maioria da nossa vida não é como nós planejamos. Muitas coisas mudam, muitas circunstâncias se levantam, muitas coisas acontecem. Mas eu quero dizer para você, todas elas é uma grande oportunidade da graça se aperfeiçoar em nossas vidas. Mas se nós olhamos para as circunstâncias, para as dificuldades, e vemos então as dificuldades como nossos inimigos, nós vamos sucumbir diante delas. Mas quando nós entendemos, é diante dessa incapacidade que eu posso receber mais poder do Senhor para viver aquilo que Deus me chamou, eu posso viver algo muito mais extraordinário. Então as circunstâncias ficam pequenas. Posso ouvir um amém por isso? Infelizmente, Deus nunca vai nos colocar em uma situação sem nos dar a capacidade de passar por ela com alegria. Não é só passar por ela, mas é passar por ela com alegria. Isto é graça. É graça. Talvez você está passando por situações difíceis hoje, mas o Senhor quer te revestir de uma capacidade, um poder do alto, aonde você vai passar com alegria. Nós podemos ouvir o salmista dizendo: eu posso andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. O revestimento de poder nos capacita, nos habilita, para passarmos por qualquer momento, seja ele o mais triste que você imaginar. A graça de Deus nos habilita para passarmos com louvor, com alegria. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. A graça do Senhor libera sobre nós tudo isso. E eu acredito que o Senhor, nosso Deus, Ele nos dá uma graça especial para cada situação. Qual é a situação que você está vivendo hoje? Qual é? Qual é este lugar aonde talvez você se sinta hoje incapacitado? E talvez já orou, assim como Paulo, 3 vezes, pedindo: Senhor,
me livra deste momento. Entra, Senhor, com livramento. Talvez o Senhor está respondendo para você hoje: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa neste momento que você está vivendo. Eu quero te fazer ainda mais poderoso do que você imagina. É o que a palavra de Deus está nos ensinando hoje. Então nós precisamos ter o entendimento e viver debaixo da fé, sabendo que a graça é muito mais do que nos salvar. A graça é muito mais do que um presente imerecido. A graça é muito mais do que cura. A graça é o revestimento para nós vivermos, na nossa incapacidade humana, algo extraordinário. E isso vai espantar não só as nossas vidas. Talvez você não pare muito para pensar, mas você pode olhar para trás, alguns anos atrás, antes de Jesus, ou logo que você entregou a sua vida a Jesus. Como era a sua vida? Como era você? E como você já é hoje? A graça de Deus manifestada. E cada oportunidade que Deus nos dá, lembre-se que cada situação contrária é a oportunidade do Espírito Santo liberar sobre você o poder para você realizar e passar por ela em nome de Jesus. Queridos, aqui então está a minha definição de graça. Graça é o poder de Deus para nos ajudar a fazer o que precisamos fazer. Não importa o que seja. Não importa o que seja. Talvez hoje você precisa receber uma graça maior. Eu quero dizer para você, a graça está disponível. Só precisamos tocar pela fé e trazermos a existência. Esticar o nosso braço chamado fé, tocarmos o mundo espiritual e recebermos do Senhor esta graça. Mas eu pergunto para você hoje, aonde está alicerçado a sua fé? A sua fé está colocada onde? Será que a nossa fé ela está colocada em nós mesmos? Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, talvez você já ouviu também: se eu não levantar 3:30 da manhã e dormir meia-noite e trabalhar que nem um condenado, Deus não vai descer do céu para me dar dinheiro não. Talvez você já ouviu também, eu já ouvi. Mas a palavra de Deus diz: aos meus amados eu dou enquanto eles dormem. Aos meus amados eu dou enquanto eles descansam. Isso não é um incentivo para você ficar dormindo em casa bastante, não. Então Deus dá enquanto dorme, vou dormir o dia inteiro. Vou dormir o dia inteiro, já gosto de dormir, então vou dormir o dia inteiro, porque enquanto eu estou dormindo Deus está me dando. Não, não é isso não. É quando nós descansamos nele. Então o Senhor acha, porque toda vez que nós descansamos, nós estamos mandando um sinal de fé ao Senhor. Eu confio no Senhor. No Senhor. Será que a nossa fé está sendo colocada em nós mesmos? Ou talvez a nossa fé está sendo colocada em outras pessoas. O meu cônjuge. Se ele fizer, então, se ele mudar, se acontecer isso ou aquilo, se o meu filho, se o meu pastor, isso, aquilo, não. A nossa fé precisa estar alicerçada, está sendo colocada em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé, não há outra pessoa. Não coloque a sua fé em pessoas, coloque a sua fé no Senhor, porque Ele nunca vai te decepcionar. Mas se a nossa fé está nas pessoas, dificilmente nós vamos acessar a graça de Deus, aquilo que nós precisamos. Porque em outras palavras está dizendo: Senhor, eu não preciso do teu poder, eu preciso do poder do fulano, do ciclano. Está errado. Será que a nossa fé está colocada nas circunstâncias? Será que se as circunstâncias são favoráveis, está correndo tudo bem, aí nós podemos levantar as nossas mãos no domingo, adorar o Senhor, cantar louvor, sair contente daqui?
Mas se elas são desfavoráveis, então eu fico, Senhor, o Senhor virou as costas para mim, o Senhor não me ama, o Senhor não me quer. Não, a nossa fé precisa ser firme. Se nós cremos no Senhor, a provisão vem dEle, o poder vem dEle sobre as nossas vidas. Então a nossa fé precisa estar no lugar correto. Se a nossa fé está acessando a graça, o poder dEle está liberado sobre a minha vida e sobre a sua vida, hoje. Mas quando eu e você, nós liberamos a nossa fé e confiamos em Deus, para fazer o que nós não conseguimos fazer, quando nós acessamos pela fé a graça de Deus, o poder de Deus, então é liberado através deste canal chamado fé, e nos faz capaz de até nos surpreender e surpreender aos outros. Você já foi surpreendido assim, alguém olhando para você dizendo, você mudou, hein? Você não parece a mesma pessoa, tem alguma coisa em você diferente. Você cortou o cabelo? Você fez lift? Colocou um botox? Você está diferente. O que está acontecendo com você? Aí o que você fala? É a graça de Deus. É a maravilhosa graça de Deus manifestada em minha vida. Você crê nisso? Está liberada para você hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A alegria do Senhor está liberada sobre o seu coração hoje. E eu preparei aqui uma declaração de fé para nós fazermos juntos aqui. Eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. E eu quero te desafiar a declarar, fazer essa declaração junto comigo. Mas só se você crê. Se você não crê, não declare. Porque serão palavras soltas ao vento. De nada vai adiantar. Mas se você crê nessa palavra que você recebeu hoje, há um acesso liberado nos céus hoje, para você acessar a graça. O trono da graça está liberado sobre nós hoje. Há um rio de graça hoje sobre as nossas vidas. Nos 3 cultos, eu tive uma impressão profética, como se fosse um lençol sobre nós. E esse lençol era estourado, e havia água sobre esse lençol. E a água caía como chuva sobre nós. E o Senhor falou, é a minha graça, liberada neste lugar. E eu não vi ninguém saindo daqui seco. Todos saíram daqui encharcados pela graça de Deus. Vamos declarar juntos então, se você crê? Amém? Não é após mim, é junto comigo. Então vamos declarar no 3. 1, 2, 3. Recebo hoje a graça de Cristo Jesus, que é o poder de Deus, que vem para mim livremente. Ou seja, não me custou nada mais do que apenas colocar a minha fé em Deus, me dando a capacidade de fazer com facilidade o que nunca conseguiria fazer por conta própria, não importando o meu empenho ou o meu esforço. Minha fé está em Deus e em Cristo Jesus. Portanto, recebo agora, através do precioso Espírito Santo, a sua maravilhosa graça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A tua graça nos basta. A tua graça nos basta. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Pense agora, qual é a área da manifestação da graça de Deus na sua vida? Aonde a graça precisa se manifestar? Há um acesso dos céus hoje para você. Há uma chuva de graça sobre a tua vida hoje. Tome posse desta verdade, em nome de Jesus.